bênção. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você pode, por gentileza, abrir a palavra de Deus, o livro do Gênesis, capítulo de número 22, será o texto que nós vamos meditar nesta noite. Que maravilha é estar na casa de Deus. Eu creio que você também já sentiu a presença do Senhor, a prova real de que Ele está em nosso meio. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma rápida palavra. Acredito que o Senhor vai operar poderosamente por meio da sua palavra nessa noite. Você está feliz nessa noite? Que bênção! Gênesis capítulo de número 22, versículos de número 1 e 2, é o texto que nós vamos ler. O subtítulo da minha Bíblia diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então Deus disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Pode se sentar. Aí assentado, eu quero que você rapidamente curva sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração por essa palavra nessa noite. Querido Deus, obrigado pela sua bondade, a sua graça, a manifestação da sua presença já em nosso meio. Que o Senhor receba o nosso louvor a Ti. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito agora opere também por meio da sua palavra, falando aos nossos corações, curando as nossas feridas, renovando as nossas vidas espirituais, nos alimentando deste pão que é do céu, que é divino, que é maravilhoso e essencial para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto, a história onde narra o grande sacrifício, o grande pedido de Deus a Abraão, que foi sacrificar o seu filho em holocausto. Para que a gente entenda essa mensagem, eu quero que você rapidamente comigo faça uma breve introdução e a gente volte ao Jardim do Éden por um momento. A gente ali observe que quando Deus cria o primeiro casal no Éden, em plena perfeição, Deus dá a esse casal praticamente tudo o que eles precisavam. De alguma maneira, Deus cria dentro de Adão e Eva um santuário. E o maravilhoso no Éden é que dentro do homem ali que Deus acabara de criar, havia um santuário para o próprio Deus. Em outras palavras, dentro de Adão havia apenas Deus. E fora de Adão havia inúmeras bênçãos e presentes que Deus dara ao casal. Existia uma riqueza abundante. A ordem de Deus é: olha, eu dei a terra para vocês cuidar. É de vocês. Tudo que há nela é subordinado a vocês. Então, fiquem à vontade, se deleitem dessas bênçãos. O que acontece é que depois do pecado, depois da queda do homem, depois do pecado de Adão e Eva, esse santuário é modificado, porque de alguma maneira Deus é expulso desse santuário. E o que Adão e Eva colocam ali são as coisas ou os presentes que Deus dá. Em síntese, nós temos aqui o pecado gerando a primeira deficiência da humanidade, onde o homem troca as bênçãos de Deus pelo próprio Deus. Então veja que o homem agora, a partir desse pecado, depois de ter expulsado Deus e
tudo que havia de Deus para fora do seu santuário, ele fica escravo das coisas da terra. E a gente faz essa pequena introdução para analisar aqui, a princípio, que o coração do homem se torna extremamente maligno, a fim de expulsar Deus, e ele transforma-se totalmente ambicioso. O coração do homem fica ganancioso, digamos assim, a fim de querer abundantemente mais e mais e mais da terra. Essa é a deficiência que acontece ali no Éden. Então veja bem, feita essa introdução, nós compreendemos aqui que o homem, depois da queda, tem essa deficiência de trocar a Deus pelas coisas de Deus. E agora aqui nós vamos ao texto que nós acabamos de ler. Nós vemos Abraão aqui, já avançado em idade, já caminhara nesse episódio aqui um bom tempo com Deus, e Deus lhe fazendo uma promessa, um sonho para Abraão e a sua esposa, um filho, visto que Sara era estéril, e o filho era algo muito concorrido nessa época. Então veja bem, Deus cumpre essa promessa para Abraão, dá a eles um filho na velhice. Vem um menino chamado Isaac, e o nome já diz filho do riso ou alegria. Aquele filho trouxe alegria para eles. Só que veja bem, o problema é que depois que essa grande promessa de Deus vem para a vida de Abraão e Sara, eles começam a expulsar Deus do seu coração. Veja que Abraão começa de alguma maneira idolatrar a Isaac. Ele começa a se deleitar em Isaac. Isaac vira praticamente o seu ídolo, o seu Deus. E o amor que Abraão desenvolve por Isaac torna ele escravo de outra coisa da terra. Então nós vemos que aquilo que era para ser uma bênção de Deus, uma alegria, um ato de glorificação do nome do Senhor, começa a se tornar um problema a partir do momento que aquela bênção é colocada acima do próprio Deus. Engraçado é que a gente observa, e o que a gente extrai desse primeiro ponto, é que Abraão é um exemplo claro de alguém que estava cheio de Deus e deixou-se levar a ponto de esquecer de Deus. Isso aqui já nos remete à ideia de que nós somos pecadores. Não importa quanto tempo a gente andou com Deus, e olhando aqui esse camarada fazendo isso, deixando Deus de lado, idolatrando um filho, a gente imagina, esse cara aí deve ter 5 anos de crente. Não, esse camarada aqui já estava longe. Esse homem aqui, para você ter ideia, no chamado inicial, ele deixou tudo em Ur dos Caldeus. Alguns historiadores dizem que eles tinham uma fábrica de ídolos, onde essa fábrica de ídolos rendia a ele muito dinheiro, eles eram bem financeiramente. Então ele ouve uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, abandona tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse camarada deixa tudo, sai apenas com a roupa do corpo, alguns servos, a fim de obedecer a Deus. Abraão é chamado também de amigo de Deus, pela intimidade que ele desenvolveu com Deus, a ponto de Deus olhar para ele e dizer: Abraão, por um acaso eu ocultaria de você alguma coisa? Então note que Abraão tinha um relacionamento muito íntimo, profundo. Ele é símbolo de obediência na Escritura. Ele é símbolo de uma fé irracional nas Escrituras. Mas depois de um tempo, ele se corrompe. E ele começa a dar lugar à idolatria. O coração dele começa a se inchar. E ele começa a ter mais deleite. Preste atenção nisso aqui. Ele tem mais deleite naquilo que Deus o deu, naquilo que é terreno, do que em Deus. Aqui já aponta, já começa a indicar para nós, e trazendo agora para as nossas vidas, o início de uma apostasia da nossa fé. Porque nós somos chamados para Deus, uma vez que quando a gente foi regenerado, recebeu a graça, o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos uma única fonte de prazer e deleite, e essa é Deus.
Quando a gente começa a ter deleite em outras coisas, quando a gente começa a emprestar o nosso coração para alguns pequenos aspectos, algumas circunstâncias começam a nos moldar e a gente começa a abrir algumas brechas do coração, é um início de talvez uma grande apostasia. A primeira lição que a gente extrai aqui é que Deus não pode ser substituído nem por uma bênção extraordinária em nossa vida. Deus continua sendo Deus. Cá para nós, Deus jamais nos daria algo que nos afastaria dele. Deus jamais colocaria em nossa vida alguma coisa que nos mataria na fé. Talvez aqui, como Abraão, recebeu uma bênção de Deus, mas no meio da trajetória se corrompeu. Alguns chegam até a dizer que Abraão parou até de sacrificar quando o filho veio. Que Abraão nem se lembrava mais do culto a Deus. Que Abraão nem se lembrava mais dos sacrifícios que ele prestava a Deus. Ele começa a se perder. Visto que Isaac era uma promessa, era a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem messiânica. A promessa iria continuar se cumprindo. Isaac iria crescer. Isaac iria gerar uma descendência grande e forte. E dessa descendência nasceu o Salvador. Só que veja bem, no meio dessa promessa tem alguém se perdendo. E esse alguém é Abraão. Porque nessa altura do campeonato aqui, Abraão já havia se perdido. Seu coração já estava inchado. Não tinha mais Deus. Assim como Adão, Abraão tinha expulsado Deus do seu coração. E aqui em segundo momento, a gente deve analisar aqui a misericórdia de Deus. Porque Deus, sendo extremamente bondoso e misericordioso, mesmo vendo Abraão expulsá-lo do seu coração e colocar uma pessoa no lugar, fazer com que aquele trono, Deus descesse dele e Abraão colocasse o seu filho, Deus ainda opera com misericórdia. E Deus intervém na vida de Abraão, a fim de salvá-lo. Nós lemos aí no capítulo de número 2, que por meio de uma dor cruel, Deus começa a tratar a vida de Abraão. Depois de muito tempo sem sacrificar, no meio talvez de uma noite, a voz de Deus volta a falar com Abraão, diz: Abraão, eu tenho uma missão para você. Levanta, vai até uma terra que eu vou te mostrar, um monte que eu vou te designar ainda, e sacrifica ali o teu filho. E o texto frisa bem: a quem tu amas. É óbvio que Deus sempre reprovou o sacrifício humano, como os pagãos faziam, sacrificavam os seus próprios filhos a deuses estranhos. Mas o que Deus está fazendo aqui não é uma obra literária. Ele está tratando do coração de Abraão. O que Deus está fazendo aqui é uma limpeza no santuário de Abraão. Deus está fazendo com que Abraão se desapegue daquele amor extraordinário que está ultrapassando fronteiras a ponto de prejudicá-lo. Aquele amor de Abraão estava prejudicando a sua vida, a sua salvação e até mesmo a salvação de Isaac. Então o que Deus faz aqui é, por um ato de talvez crueldade, pedir um sacrifício do seu próprio filho. Nós vemos que o texto diz que Abraão percorre 3 dias até o Monte Moriá. Talvez nesses 3 dias o tratamento foi chocante, foi doloroso. O texto não nos narra os detalhes, mas imagine comigo, o filho que você mais ama, que você colocou acima de todas as coisas, e você recebeu um pedido de Deus: olha, você vai ter que assassinar esse filho. Imagine a tortura em cima, talvez, daquele camelo, ou daquele jumento de caminhada. A guerra que havia entre Abraão e Deus, e a vontade de Deus. O choque, o temor, o pavor, talvez lágrimas durante o percurso. Ninguém entendendo nada, inclusive o próprio Abraão. Só que era o tratamento de Deus para a salvação daquele coração. Às vezes, a gente quer servir a Deus, a gente ora, dizendo: Deus, me quebra, me faz isso, eu quero ser usado, eu quero abençoar vidas, eu quero ver mais o Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor. Só que a gente tem que entender que esse processo às vezes vai nos custar caro.
E para Abraão esse processo custou tudo. Tudo que ele tinha. Tudo quanto ele amava. Foi isso que Deus pediu para Abraão. Sacrifica o teu filho. O teu único filho. Veja bem, meus irmãos. Depois do pecado, o nosso poder de escolha, o nosso intelecto foi corrompido. Então, depois do pecado, a gente só escolhe o que é mal, a não ser que Deus intervenha e corrija essa deficiência em nós. Então, veja bem, nós escolhemos caminhos errados constantemente. É Deus quem vai nos conduzindo, nos corrigindo. É a sua palavra quem vai nos moldando. A gente às vezes coloca coisas no coração que Deus nunca quis para nós. E depois a gente sofre, porque o tratamento é doloroso para que seja arrancado. Como já foi dito aqui hoje, que o que importa é a vontade de Deus. E às vezes o não de Deus para as nossas vontades é o sim para as vontades dele. Então observe comigo. Abraão colocou uma coisa no coração. Abraão arrancou Deus do seu trono do coração e colocou o seu filho lá. Então ele teve que passar por esse processo. E esse processo foi doloroso. E aqui eu digo a vocês, todas as vezes que você andar sem a direção de Deus e depois querer que Deus faz do seu jeito, você vai passar por um tratamento de choque. Porque Deus vai fazer você voltar no fim da fila e dizer, não, eu vou te tratar da maneira correta, conforme a minha vontade. E cá para nós, irmãos, o nosso ser, o velho homem, que está aqui dentro ainda, enraizado em algum local da nossa existência, este ser insiste em nós, de maneira que ele faz a gente diariamente se desviar desses conceitos de Deus, fazer a gente sempre olhar para aquilo que não é do agrado de Deus. E constantemente nosso coração tem que ser tratado. A W. Tozer escreve em um dos seus livros que para a gente matar as vontades do velho homem e arrancar aquilo que o velho homem coloca em nosso coração, o processo deve ser bruto às vezes, deve ser radical, como se arranca uma planta do solo, como se arranca um dente da mandíbula com sangue e força. Assim deve ser arrancado de nosso coração tudo aquilo que não é Deus. Todas as vezes que a gente insistir em brincar de fazer a vontade de Deus, mas com um pé em nossas vontades, nós vamos ser submetidos a esse monte, que é o monte do sacrifício, daquilo que nos custa. Então veja bem, Abraão encheu o seu coração, se corrompeu com uma bênção que Deus deu, e Deus começou a moê-lo e tratá-lo. Pela graça de Deus, ele conseguiu chegar ao Moriá. Pela graça de Deus, ele conseguiu fazer com que ele e seu filho subissem até o cume do monte. A história diz, ou melhor dizendo, a escritura diz, que Abraão amarra o seu filho, coloca ele sobre o holocausto. Tenho certeza que o processo foi doloroso, muitas lágrimas estavam envolvidas ali. E a Bíblia diz que Abraão levanta o cutelo para assassinar o seu filho, talvez com muita dor no coração. O anjo do Senhor grita dos altos céus e diz, Abraão, Abraão, não faça tal coisa. As palavras de Deus ali eram, olha, eu não quero que você mate seu filho, literalmente. Eu apenas queria arrancá-lo do seu coração. Agora eu sei que você teme a mim. Agora eu sei que Isaac é o seu filho e ele tomou o lugar dele. E eu retornei ao seu santuário. E a Bíblia diz que Abraão então olha para trás e vê um carneiro ali enroscado pela ponta do seu chifre em algumas galhas. Abraão pega aquele carneiro e sacrifica. O nome do Senhor é glorificado. Deus purifica o coração de Abraão. Deus restaura aquela promessa que estava se tornando uma maldição na vida de Abraão. E aqui eu finalizo com o terceiro e último ponto. E trazendo para nós aqui a bênção de não ter nada no coração. Veja bem, em resumo de tudo, aqueles que negam a si mesmo, renunciaram tudo quanto têm, perdem a sua vida por amor a Cristo,
mas em troca acham o reino dos céus. Mateus 5,3, Jesus está dizendo no monte da bem-aventurança: bem-aventurado os pobres de espírito. E a palavra pobre de espírito aqui, no original, Jesus está comparando um mendigo mesmo. Um mendigo que não tem absolutamente nada. Ele está dizendo: olha, os que são assim espiritualmente, os que não têm nada no coração, nenhum amor, nenhum ídolo concorrendo com o amor de Deus, estes receberão de prêmio o reino dos céus. Isso aqui é a síntese do Evangelho. A síntese do Evangelho é morrer para viver, é perder para ganhar, é se esconder para ser achado. Essa é a síntese do Evangelho. No versículo de número 8 do mesmo capítulo, Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. E cá para nós, meus irmãos, nossa geração tem gerado crentes ímpios, cheio de prazeres, ídolos no coração, que acham que a igreja, que a casa de Deus é uma mera conduta de vida, uma mera reunião social, que se faz um grupinho ali, vêm à igreja, se emocionam, choram com alguns louvores, gostam de ouvir uma boa palavra, mas saem dali como se aquele culto nem tivesse acontecido. Seus corações estão lá cheios dos seus ídolos, e Deus é apenas um ídolo ali no meio. Deus não é ídolo, Deus não é mais um, Deus é único. É Ele quem deve reinar em nossos corações. Todas as vezes que o seu trono ou o trono do seu coração estiver ocupado por outro ídolo, meu irmão, pare com isso. Você vai sofrer, seu coração vai se inchar, o caminho vai ser doloroso e a volta vai ser pior ainda. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus nos convida a fazer uma limpeza em nossos corações, a derrubar os ídolos que lá existem, a se prostrar aos pés do Senhor em oração, dizendo: Senhor, eu quero o Senhor por inteiro no meu coração. Deus, não deixa eu ser regido pelas minhas vontades, não deixa que eu seja escravo de pessoas, de coisas. Senhor, eu quero ser escravo da sua vontade, eu quero ser submetido pelas suas vontades. Eu quero o Senhor reinando única e exclusivamente no meu coração. Se coloque de pé, por gentileza. Deus deve estar no centro do nosso coração. O trono de Deus é o nosso coração. O santuário de Deus é o nosso coração. Que a nossa limpeza desse santuário seja diária, seja constante. Que a palavra de Deus e o temor de Deus seja o cabreço que nos guie por essa terra caída, a fim de que a gente alcance os céus. Deixa eu dizer uma coisa: o cenário que a gente vê atualmente não nos surpreende, isso está na Escritura. Eu digo a vocês, é daqui para pior. O mundo trocou, as pessoas do mundo trocaram a Deus, banalizaram a graça de Deus. E alguns até dizem: não, isso aí é permissão de Deus. Por que não dizer que todo esse caos é decreto de Deus? O mesmo Deus que puniu a terra com o dilúvio, o mesmo Deus que puniu Sodoma e Gomorra, porque o povo transgrediu de tal maneira que a taça de Deus se transbordou de ira. As pessoas corromperam a imagem de Deus, escarnecem da cruz de Cristo. Por isso eu dou um conselho a vocês: deixe Deus reinar nesse coração. Abra as portas para Ele. Diga: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Curva a sua cabeça. Querido Deus, que a sua palavra nos submeta a uma vida espiritual cada vez mais edificante. Que o trono do nosso coração, Deus, seja habitado exclusivamente pelo Senhor. Eu oro aqui agora, Deus, para os corações aflitos,
os corações cheios de ídolos, talvez esses que nos ouvem nas suas casas, Pai. Alcance eles, renove, arranca as escamas dos olhos, Deus, e nos leva à sua santa vontade. Que a nossa mente seja cativa aos céus, exclusivamente tua, Senhor dos exércitos. Nós oramos para que a sua graça e a sua bênção esteja sobre nossa igreja, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossos lares. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. A nossa oração é uma só nessa noite: que o Senhor esteja no trono do nosso coração. Você crê nessa palavra? Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Graças a Deus.